pedindo ao Senhor que derrame toda a graça necessária para incluir neste encontro, em meio a tantas tribulações que possam se levantar, Senhor. Mas tudo foi preparado com tanto amor, tanto carinho para nós. Que o Senhor nos faça vencer todas essas tribulações, essas barreiras, essas dificuldades, porque a tua graça, Senhor, é muito maior. O teu amor, o amor que o Senhor vai derramar sobre nossas famílias neste dia é muito maior do que qualquer investida maligna. Consagramos a vida deles, a família do Júlio, a família da Nalva, nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia. Agora está todo mundo alimentado, né? Chegou para a missa com fome, já tomou um cafezinho, vamos começar a nossa partilha, né? Igual a Mônica falou, eu me chamo Nalva, esse é meu esposo. Eu sou o Júnior da Nalva. Eu acho que a partilha vai ser em 3, porque esse é meu filho também aqui, ó, João Pedro. Nós temos mais uma filha. Podemos sentar, gente? Como diria o Dom Nelson, né? Se eu fosse vocês, eu me sentaria. Além do João Pedro, a gente tem mais uma filha, a Ana Luísa, de 8 anos. Nós somos casados já. E mais um que Deus nos agraciou de nosso primeiro filho hoje mora com Deus, né? Intercede por nós. Nós somos 3, na graça de Deus. Nós somos casados já faz 10 anos, agora em dezembro vou fazer 10 anos. Todo esse tempo que a gente tem de casado foi na comunidade, né, porque nós somos membros da comunidade de fidelidade. A comunidade que está organizando hoje o encontro, também com todas as famílias. E todo esse período foi na comunidade. Então, falar um pouco da família, falar um pouco da oração, às vezes parece ser mais fácil por nós sermos um casal que já está na igreja, né? Então, às vezes fala assim, se o Júlio e a Nalva já estão na igreja há 10 anos, participando da comunidade, para eles deve ser fácil, né? Difícil é para mim, que estou em casa, que o meu marido nem na igreja vem, essas coisas, né? Às vezes a gente tem um pouco essa concepção, essa visão. Mas na verdade não, né? Família é família. Família de hoje é a mesma família que sempre foi. O que muda muitas vezes é os nossos comportamentos, né? Eu como esposa, o Júnior como marido, o comportamento dos meus filhos. É isso que muda muitas vezes de uma família para outra, né? Então não é que é mais fácil ou mais difícil. Talvez são maneiras de como a gente caminha e maneiras de como a gente leva a vida, né? E é isso que diferencia muitas vezes. Amém. A gente vai partilhar hoje e o nosso encontro ele está baseado na exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, que significa a alegria O nosso do coraçãozinho, amor. alegria do amor, né? Quando a gente colocou para você o encontro, a alegria do amor, é porque a gente fez todo o encontro baseado nesse documento. Amém. Um documento que na verdade é um conselho, são conselhos que o Papa Francisco traz para a nossa família. A família precisa desse conselho, precisa desse rumo, desse norte. O Papa Francisco, em seu coração, sentiu que na atualidade nós estamos vivendo um novo tempo, um novo período de muitos desafios e, sobretudo, esses desafios atingem diretamente a família. A família hoje ela passa por um processo de desconstrução. O mundo vem nos
Inclusive, eu quero continuar fazendo. Então, a gente reforma aquilo que para a gente é valioso. E a nossa família, para nós, é um bem valioso. E ela tem que passar por esse momento de reforma. Mesmo que essa reforma é caos, é bagunça, às vezes alguns atritos, né? Algumas divergências. Só o fato da gente estar aqui hoje nesse encontro já é um passo para uma reforma. E quando a gente fala de reforma, é uma reforma de pôr a mão na massa. Não é uma reforma igual para nós mulheres que a gente sabe. Alguém já assistiu um programa assim que passa que a mulher está toda bagunçada, feia, com os cabelos super estranhos. Aí ela vai no programa de televisão, tira todas as roupas velhas, dá umas roupas novas, né? Aí a mulher sai linda. Aí a gente olha e fala assim: ah, eu podia passar por essa situação. Não é essa a reforma. Porque essa reforma que mostra é uma reforma física. Né? Eu entrei feia, saí bonita e o meu interior. Com essa reforma de visual que é feita, mudou alguma coisa no meu coração? Não. Então não é essa reforma que a gente está falando, é a reforma do coração, é a reforma da família, é a reforma que tem que passar por esse momento mesmo de ardor, né? De caos, de bagunça. E é nesse momento que a gente tem que entender, olhar e falar: eu vou parar agora e vou começar a reestruturar a minha família. Vamos pegar o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, no versículo 24. Mateus 7, 24. Todo mundo trouxe a Bíblia? Todo mundo tem Bíblia em casa? Olha lá, hein, gente. A palavra de Deus é o primeiro passo para a reforma. É a primeira ferramenta. Amém? Mateus 7, 24. Amém. Vai dizer assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos, não vive de acordo com ele, e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A nova palavra da reforma, né?
desde que ela seja construída em rocha. Essa semana nós tivemos uma formação na comunidade e nós falamos, o Daniel, nosso fundador, ele trouxe para nós a palavra resiliência. Eu gravei a palavra. Gente, o Júnior gostou tanto dessa palavra, que quando a gente preparava, acho que ele falou umas 15 vezes. Eu falei, Júnior, então explica, né, o que é resiliência, já que você gostou tanto da palavra. A resiliência é uma capacidade que Deus nos dá de, diante das piores situações, dos piores desafios, voltar e ficar de pé. Deus nos dá essa capacidade. Aí eu lembrei que na mecânica, eu trabalho na mecânica, a gente estuda essa propriedade. Você pega lá um material para fazer uma máquina, fazer uma peça, se ela for resiliente, ela vai passar por processos, vai passar por temperatura, ela enverga e volta ao original. Se você dá uma pancada, aparentemente ela se deforma, mas volta ao original. A nossa família tem que viver a resiliência, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema. Eu envergo, como diz o outro, mas não quebro. Eu envergo, eu sofro, é como uma mola. O irmão deu o exemplo de uma mola lá. A mola, se você apertar, ela fecha. Quando você solta, ela volta ao original. A nossa família tem que viver assim. Não é como a Nova diz que a gente não tem problemas. Temos bastante. Mas o problema com Deus, ele nos torna resilientes. A gente volta ao original. A gente volta à nossa forma, como reforma. Volta à forma original. E essa questão de ter ou não ter problema, né, que eu falava no começo, é muito da forma como a gente vê e o nosso olhar para o problema. Nessa mesma formação, eu já dava um exemplo, quando eu lembrei, que foi assim, falando sobre a resiliência, né? Quando a gente está com um problema, comparando ele como se fosse um copo de água, conforme a gente segura um copo por muito tempo, o nosso braço vai se cansando. É tendência a gente cansar e acabar desfazendo daquilo. Quando a gente segura um problema muito tempo com a gente, aquilo se torna um peso tão grande que a gente não consegue nem desapegar. E às vezes não, né? Sempre Deus é bom para nós o tempo todo. Então, mesmo que as dificuldades estejam ocorrendo, estejam passando, daquilo vai vir um bem maior. Né? A gente tem que confiar nisso. E é isso que muda muitas vezes, né? A questão da resiliência. A gente passa por uma dificuldade, passa por um problema, mas a gente sabe que a gente vai voltar. Igual na minha casa, o Júlio está desempregado tem 1 ano e 2 meses. Eu sempre confio que na semana que vem ele vai conseguir um emprego. Passou uma semana ele não achou, na semana que vem ele vai conseguir. Todo mundo consegue, porque o Júlio não vai Aí conseguir. as pessoas perguntam, e aí, ele emprego na semana que vem? Essa semana?
E ela teve um problema na tireoide. Já estava passando com uma médica, mas não tinha ainda descoberto o problema. E ela acabou, né? Deus nos abençoou que ela ficou grávida. E no dia que ela foi levar o exame para a médica dela, ela levou também o de gravidez. E aí quando ela passou, a médica olhou o exame dela, as palavras da médica foi a seguinte: isso não poderia ter acontecido, porque o problema é sério, o tratamento é complicado e o seu bebê corre risco. E aí a gente passou 9 meses com fé, oração e a ajuda dos nossos irmãos de comunidade, na expectativa do nascimento. Com a graça de Deus, todos os exames que a gente fez, todos os ultrassons, mostravam que o bebê estava bem. E quando ele nasceu, com a glória de Deus, perfeito, está perfeito. Graças a Deus não teve nada. A gente estava até conversando essa semana, tem mais de um ano que as crianças não ficam doentes. Graças a Deus, né? Mas o fato é que o quê? Nesse período, desses 9 meses, eu fui demitido, né? Aconteceu a crise na empresa, eu fui demitido. Gente, não deu nem para perceber. Eu nem senti que eu fui demitido. Por quê? Eu tinha algo maior para me preocupar. Talvez se ela não tivesse ficado grávida, não tivesse ficado doente, eu estivesse chorando pelo desemprego. Mas aí veio um problema que se sobrepôs. Então aquele problema que eu pintava como o maior da minha vida não era nada. Às vezes a gente dá ao problema uma importância maior do que ele tem e sofre com isso. E isso afeta diretamente a nossa família. Esse documento que a gente vai estudar, que a gente está estudando, do Papa Francisco, são conselhos que ele vem dar a nós, para que a nossa família seja forte, seja reconstruída, reformada e suporte as dificuldades, os problemas. O Dalva Harmônica leu um trecho da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Eu queria ler rapidamente mais um trecho no versículo 4. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. A primeira parte do documento, Deus, através do Papa, vai nos falar exatamente sobre isso: a paciência, a amabilidade, alegrar-se com os outros, o perdão. A primeira coisa que ele vai nos falar é sobre a paciência. Como a gente anda sem paciência, não é verdade? Qualquer coisinha é motivo para a gente estourar, é motivo para a gente ter uma atitude ríspida, rude. O Papa vem chamar a nossa atenção para sermos pacientes. Não significa que a gente tem que aceitar todas as ofensas, todas as dificuldades, os problemas, mas resistir. Quantas vezes a gente passa perto de um problema e volta atrás, perto de uma briga e volta atrás? A gente sempre fala também na casa que a gente tem que respirar a célula. A gente fala na nossa célula, olha, a gente também vai falar. A gente fala para o pessoal: respira. Quando a gente respira, o ar que entra em nós. Você sente, gente, não é menção. esse ar é oxigenado.
correria tremenda por conta do encontro. A gente quase não dormiu, correndo atrás de doação, de preparar tudo, o almoço, lembrancinha, enfim, conversa com o outro, muitas dificuldades. Teve uma hora que a gente quase teve um pequeno desentendimento, né? A gente quase... Gente, eu vou confessar os entendimentos. Olha só o estresse da pessoa, né? A gente fala da paciência. Eu falando para vocês aqui, eu nunca falei em público. Nunca. Eu sempre costumo falar na cela, tem 10, 15 pessoas. Então você imagina, o Júlio, para quem não conhece, ele prega já há bastante tempo. E eu nunca falei nada. E eu falei para ele hoje à noite, isso já era quase meia-noite. Eu falei assim para ele: acho melhor você ir sozinho, porque eu não vou conseguir falar, eu vou ficar nervosa. E aí ele falou assim: agora, meia-noite, encontrei amanhã às 10. Aí eu falei: Júlio, eu não vou te atrapalhar mais do que te ajudar. E aí ele falou essa frase: a gente não vai discutir agora, as festas estão em conta, você passou a semana inteira apreensivo, né? E não vai discutir agora. Por que, gente, isso? Porque essa questão da paciência. A gente, às vezes, está num estado de estresse tão grande, tão assim, que o nosso filho chega e fala: mãe, a gente fala: o quê? Né? Bom dia, o que tem de bom? Lá no meu prédio, no nosso prédio, uma senhora que assim, a gente chega de noite lá. Boa noite, senhora. Boa noite, por quê? Tá frio? Tá uma neblina, eu tô aqui. E isso, gente, assim, a gente está brincando, mas isso é muito sério no nosso matrimônio, no nosso casamento. Tanto com o nosso cônjuge, quanto com os nossos filhos, quanto com aqueles que nos rodeiam. A gente tem um estado de raiva, de impaciência tão grande que a gente acaba ofendendo. E depois de falado, a gente se arrepende muitas vezes, mas aí para corrigir é um trabalho muito mais do que dobrado. Então, num estado de estresse, de nervoso, de angústia, o respirar, né? O Júlio pode ter falado alguma coisa que eu fiquei irritada. Respira. Só essa sensação que a gente tem de vai voltar, né, para o nosso corpo, a gente repensa aquilo que a gente ia falar, né? A gente olha de novo, calma. Aí você já usa uma outra palavra que não é tão agressiva, que não é tão pesada, né? Porque a paciência não é deixar com que as pessoas façam, como a Júlia falava, o que quer com a gente, não é isso. Mas a gente tem que saber que é o momento, né? Respirar, pensar, olhar o que está sendo dito, aquilo pode ofender muito e aí o estrago ser muito grande, né? Marido, família, pai, mãe, pessoas do nosso relacionamento, colegas de trabalho, seja quem for, pensa antes, respira antes da gente dar a outra resposta. E para encerrar esse assunto aí do desentendimento, né? Não foi nada sério. Não foi nada sério. Eu falei assim: não, a gente não pode brigar hoje, amor. A gente tem muita coisa para fazer. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar segunda-feira? Então a gente já tem horário ajeitado na semana. Hoje não tem outra Hoje não dá segunda-feira. Segunda não dá, segunda tem céu, a gente discute na terça. Semana que vem a gente tem hoje. Mas o Papa vai falar assim que se não cultivarmos a paciência, sempre acharemos desculpas para responder com ira, acabando por nos tornarmos pessoas que não sabem conviver, antissociais, incapazes de dominar os impulsos, e a família tornar-se-á um campo de batalha. E é o que a gente não quer, e o que a gente não pode deixar acontecer, um campo de batalha. Esse nosso exemplo foi uma coisa até interessante, que a gente riu, mas poderíamos ter tido. Por quê, gente? Porque assim, eu estava no estado de nervo tão grande, de ter que falar, de ter que preparar, para mim era novo, e eu poderia usar isso muito bem como desculpa, né? Então é isso que eu estou falando. A gente às vezes usa coisas como desculpa. E eu chego e falo: Júlio, você não está entendendo, você vai para o lugar, e aquilo virar uma discussão. Então assim, a gente não pode ficar usando isso como desculpa.
Quando ele desceu do ônibus, subiu a escadinha, ali tinha uma máquina de refrigerante. Achei interessante aquela máquina, nem entendeu bem o que era. Estava assim, comprei a ficha ao lado. Ele foi lá do lado, comprou a ficha do rapaz, colocou na máquina, caiu no refrigerante, ele ficou feliz. Deu pulos, ele disse: dá mais uma ficha aí, que hoje é meu dia. Aí ele colocou de novo, caiu outro refrigerante. Vou me dar 5 fichas. 5 refrigerantes. Me dá mais 5, eu quero pro senhor. Você já está 7 refrigerantes, você está sozinho, você não se meta. Enquanto eu estiver ganhando, ninguém vai me fazer parar de jogar. Ele achou que era sorte, mas um dia de sorte. Às vezes a gente olha para a nossa família, um dia que não teve briga e fala assim: hoje é meu dia de sorte. Não é seu dia de sorte, essa é a tua família. O dia que teve a briga, o dia que teve o problema é que estava errado. A gente tem que se alegrar com os dias bons e tem que superar os dias maus. Os dias bons têm que ser mais que os maus. A gente não pode ficar igual o rapaz, né? Uma das coisas interessantes, a gente falou da paciência, atitude de serviço. O que é atitude de serviço? A gente fala de serviço, mulher logo dentro de casa, né? Cuidar das coisas. Mas assim, é realmente isso. Só que a atitude de serviço não é só executar alguma coisa, mas o servir. O meu servir para o Júnior, o meu servir para os meus filhos, o meu servir para as pessoas que estão ao meu lado. O documento ensina isso, que a gente tem que ter isso na nossa casa como cotidiano. Servir os filhos, a mãe vai preparar algo para o filho, isso é servir. E esse serviço, gente, para nós, no nosso cotidiano, isso é amor. Quando alguém deixa para fazer algo por nós, isso é amor. Fazer sem cobrar, né? O Júnior vai sair, cuidar dele. Não precisa cobrar nada em troca, não precisa falar, mas o fazer. Tem uma palavra de Santo Inácio de Loyola que fala assim: amar mais nas obras e menos nas palavras. O deixar a casa limpa, organizada, isso é amor. E às vezes nós mulheres temos um discurso assim, né? Mas eu faço e ninguém vê. Eu faço e ninguém agradece. Agradece, gente. A pessoa pode não falar, mas sentir isso, todo mundo sente. A gente falava disso quando eu estava preparando, eu usar um exemplo da casa da minha mãe, né? Na casa da minha mãe é assim: minha mãe mora aqui no Guaxinim, a gente mora lá da Mar, eu trabalho super longe. Praticamente todos os dias, antes de ir para casa, eu passo na minha mãe e janto. E eu almoço. É crítico essa situação. Mas assim, por que a gente está falando isso? Quando a gente passa na minha mãe, porque a gente passa para jantar, como eu já chego tarde, normalmente ela está acabando de terminar a janta, está quase no finalzinho.
deixar cuidar do seu filho, fazer uma enfim, né? Tudo aquilo que é para o outro. Aí a gente vai caindo, para a gente encerrar, num ponto que o Papa também coloca, que é a amabilidade. Ser amável. Ter palavras de conforto, de consolo. Às vezes a Nova chega em casa estressada no trabalho. Se eu entrego para ela um outro problema, ela vai ter dois. Então eu tenho que tirar aquele que ela trouxe, pegá-la e ajudá-la a superar. Às vezes ela chega meio brava, aí eu tenho que pegar assim, oh, texto de papai, ficar, oh, papai, não fica falando, né? Papai te ama. Quando a gente está nervosa e às vezes o marido faz isso tentando nos acalmar, Fica mais nervosa ainda, não tem nada certo. não, mas assim, aí a gente volta na questão da paciência. Porque ele está tentando me agradar, eu na minha impaciência não tenho nem a tranquilidade de receber o afeto dele. Porque no fundo não é para me engraçar, é realmente para tentar estressada, mas eu vou lá e você deixa mais nervosa que isso, para. O Papa vai falar da alegria de amar. Os nossos filhos, vocês viram que eu brinquei, a gente brinca assim em casa. Os nossos filhos, eles têm que entender e conhecer um modelo de família. Um modelo de família que se ama, um modelo de família que se abraça, que se beija. Tem dia na minha casa que eu estou passando por um lado, a Nova está passando por outro, a gente se esbarra e se abraça. E as crianças aprenderam conosco a importância do abraço. Tem dia que a gente está lá em casa comendo bem, dá um abraço com os dois assim e falar de família. Sempre falar assim, É sempre a mesma família. família. Mas assim, não sei como ele tirou isso, mas é porque o que ele tem, né? E ele acaba reproduzindo aquilo e o coraçãozinho dele fala. Agora, quando a gente às vezes está discutindo alguma coisa, ele fala assim: mãe e pai, vocês não podem brigar, viu? Né? Então por quê? Porque criança reflete muito isso, né? E não adianta a gente tentar falar uma coisa em casa e fazer diferente. Né? Eles vão refletir aquilo que a gente faz. Não adianta, não é o que a gente diz, né? Tem um outro trecho para a gente encerrar. Tem que assim, o livro, gente, ele é muito rico em muitos ensinamentos. Quem depois tiver a oportunidade, não precisa comprar na internet, a gente consegue baixar o livro. Ele fala de várias ações do nosso dia a dia, né, como o Júlio falava, que traz para nós essa reflexão sobre família. Tem uma delas que fala aqui, fala assim, sem violência interior, né, os tópicos. E aí a citação aqui de Efésios, que eu trabalhei para vocês. Em Efésios 4:26 fala assim: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade de tentar vocês. Quando a gente discute, briga, casa com o marido, com os filhos, com o pai, mãe, enfim, a gente tem que chegar para Efésios, na carta de Efésios, que faz na nossa vida. Não dormir com essa briga. Por quê, gente? Quando a gente discute com alguém, a gente deita naquele momento, enquanto a gente está ali deitado, nosso cérebro está pensando coisas piores sobre a outra pessoa, né? E a gente é tão assim, quem é casado sabe, quando a gente discute, a gente não quer nem sequer pôr a mão na pessoa, né? A gente já quer cada vez ficar mais distante. Então, só o fato de colocar o pé na pessoa, parece que já é um limite, né? Por outro lado, quando a gente está brigado e faz assim, gosta da pessoa, se a briga já desce amenizada, né? E aí a gente deita naquilo e fica esperando que o outro encoste na gente, porque é como se ele tivesse já se... Agora aquele dia que a gente foi dormir brigado, né? Aí eu falei, hoje eu não vou pedir perdão. Porque tem uma regra na comunidade, baseada na palavra, que diz assim, nunca dormir sem pedir ou sem dar o perdão. O Papa também vai falar aqui, ó, nunca perguntar se um dia em família termine sem fazer as pazes. Mas
Aí eu encostei nela assim, ó, sem querer, pelo menos eu sabia que você ia dar um abraço aqui, eu sabia. Aí a gente fez assim, ela pensou, opa, então, já que foi. E olha que coisa, né? A gente tá brincando, mas assim, ele encostou sem querer. Eu achei que ele estava se desculpando. Conhecendo a verdade. Por outro lado, como eu fui e abracei, ele achou que eu estava conhecendo. Né? E assim, O Dudu foi brigar no dia seguinte e falou assim, foi você que me pediu desculpa. Não, foi você, foi você. então, assim, a gente está brincando, mas são atitudes que fazem a diferença, que nos ajudam a caminhar. Né? A gente não pode dormir, deixar o demônio dentro da gente, não. De modo algum, a gente tem que ir atrás, conversar, pedir perdão, mesmo estando com raiva, né? E trazer essas coisas da nossa família, da nossa casa, que a gente vai crescendo. É isso que nos faz um casal diferente. Não é o fato de estar ou não, né, aqui servindo a comunidade. Não é isso. O que faz a diferença são as atitudes do dia a dia. Porque na nossa vida, igual a gente falava aqui, tudo é igual de todo mundo. Não muda. Né? De uma maneira ou de outra, todo mundo tem uma vida muito parecida. E a gente tem que buscar o meio que a gente sempre vai e volta, né? A questão da resiliência que o Júnior gostou de falar. Não, e tem uma música que a gente lembrou, lembrei agora, que a gente gosta muito de ouvir, que diz assim: amar é cuidar. Como é que é? Orar é amar, amar é cuidar. Ajuda a gente. Celina. Orar é amar, amar é cuidar, cuidar é conduzir o outro ao céu, em gestos gerar o bem no outro. Cuidar, amar e orar, e em gestos gerar o bem no outro. Essa é a nossa missão de família: gerar o bem no outro e conduzir o outro ao céu. Gente, vamos ficar de pé diante de tudo que a gente partilhou nessa parte da manhã. Tem outra partilha agora, mas vamos por um instante fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor que nos ensine a amar, cuidar, que nos ensine a ser paciente nas horas difíceis, nos momentos de atrito, que nos ajude a ter uma atitude de serviço, servir mais do que ser servido. Senhor, nos ajude a ter atitudes amáveis, dóceis, que eu saiba ser suporte para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Senhor, que eu me alegre com a vitória da minha esposa, que eu me alegre com as alegrias dos meus filhos. Ensina-me, Jesus. Ensina-me a cuidar da minha família. Ensina-me a rezar por ela. Ensina-me, Senhor, a seguir o teu modelo de família que nos deste na Sagrada Família. Ensina-me, Jesus.
precisa fazer festa de 15 anos. Se o senhor soubesse a importância que tem 13 anos para mim, não precisa fazer festa de 15 anos, pai. Por favor, está bom, pai. Você venceu. Vamos fazer a festa. Fizemos uma festa, né? Durante a festa, eu tinha muitos lugares, né? Os comentam na praia, né? Durante a festa, aqueles meninos que eram amigos dela, né? Eu peguei uma filmadora e fiquei filmando. Em vez de eu filmar as meninas, essa coisa é complexo, né? Você filmou com minha filha, eu peguei esse moleque por essa vida. No dia seguinte, elas tinham uma excursão para a Canção Nova, né? Estava tendo o pessoal da Coca de Assis, estava fazendo um encontro na Canção Nova e elas foram, né? Essa excursão para lá. Chegando lá, a hora que ela desceu do ônibus, a Natália começou a chorar. E as meninas perguntaram: o que está acontecendo? Ela falou: não é nada, gente, não é nada, não estou sentindo dor nenhuma. É uma satisfação tão grande que eu não consigo descrever. É uma felicidade enorme, né? Então estou muito feliz, estou chorando de felicidade. Ok, passaram um dia por lá, quando ela chegou em casa, ela chegava em casa, nós notamos que a Natália estava meio diferente, né? Nós perguntamos: o que aconteceu? Ela falou: pai, mãe, se vocês soubessem, o dia de hoje foi maravilhoso, foi divino. Eu quero ir morar na Coca de Assis para ajudar aqueles irmãos a cuidar dos moradores urbanos. E ela falava chorando. Eu olhei para a pessoa e falei: pronto, eu não estou indo para a igreja agora, está vendo? E aí, passou tal. No próximo final de semana, nós tínhamos um almoço lá no meu sogro, que ele morava no Sacomã. Nós fomos tirar o almoço no domingo lá, né? E a gente mora aqui no bairro Assunção, e sempre pela Anchieta. Quando nós estávamos voltando à tarde, eu voltei pela estrada da Lágrima, que passa lá na Vivaldi. Fui visitar uma parente lá. Então, passando em frente ao cemitério Fênix, se alguém conhece, o cemitério vertical, a Natália olhou para aquele prédio e falou: nossa, pai, que lugar bonito é esse aqui? É muito bonito, isso é uma fábrica. Eu falei: não, isso é um cemitério, né? Cemitério novo que inventaram agora. Eu falei: é como se fosse apartamento, né? Lá em cima, tá? Ela falou: nossa, mas é muito chique, pai, eu quero ser enterrado aqui. E eu disse: as brincadeiras dela, ela sempre fazendo brincadeira, né? Eu olhei para trás e falei: filha, por que você está falando essa besteira? Ela deu risada: não, pai, fica tranquilo, só um comentário. E a Cristina começou a brigar com ela lá atrás. Você só fala besteira, você não fala nada que você não fez. E ela deu uma gargalhada: pai, olha só, quer me enterrar no carinho. Ela se tirava no meu carinho, né? No dia 10 de novembro, a Natália ela tem um costume, né, as duas, né, não só a Natália, mas as duas, o costume de quando a gente ia deitar, a Lucia ia deitava primeiro, depois ela se ficava batendo papo, depois ela ia deitar. Então elas iam no nosso quarto e falavam: boa noite, pai, boa noite, nós dava um beijinho, bença pai, bença mãe, você pediu a benção para a gente, né? Bença pai, bença mãe, né? E ia deitar. Nos últimos dias, a Natália começou a intensificar. Ela dava um beijo, ia deitar, depois levantava e ia no nosso quarto de novo. Então, quando mais um beijo,